Olá, tudo bem com você? O meu nome é Samantha e você está no Culturas Harmônicas. O tema do nosso vídeo de hoje é estudar, um ato de revolução. Então, por que eu trouxe esse tema para vocês hoje, né? A Bell Hooks, que é a autora desse livro aqui, ó, Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade, vai dizer o seguinte: a educação é capacitante, ela aumenta a nossa capacidade de ser livres. E recentemente, em uma aula inaugural do programa de mestrado, eu ouvi que estudar no Brasil é um ato revolucionário. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Você ingressar num programa de pós-graduação, numa universidade pública, em plena pandemia, sim, é um ato de revolução. Mas é um ato de revolução no sentido da gente entender qual a importância do conhecimento na nossa vida, né? Então, como a Bell Hooks disse, conhecimento, a educação, ela é capacitante. Ela vai realmente nos provocar, ela vai nos abrir horizontes e nos mostrar coisas e questões que às vezes está na nossa frente, mas a gente não consegue entender ou significar, porque ela amplia realmente essa capacidade de leitura de mundo, né? E mais ou menos é esse o movimento que eu estou fazendo aqui no canal. Ao mesmo tempo em que eu busco esse conhecimento, eu estou fazendo esse exercício de estar, né, dialogando aqui com vocês sobre isso. Então, é muito interessante como que a gente pode fazer para contribuir. Eu não acredito que a educação, ela é a redentora da sociedade, é ela que vai salvar, né? Não é isso, mas uma parcela, né? Com certeza ela consegue contribuir. É uma parte desse tudo. Então, se a gente quer uma sociedade mais harmônica, mais justa, né? Tudo isso é possível a gente pensar e fazer através da educação, do conhecimento. Então, a gente partilhar um pouquinho, né? Esse conhecimento eu penso que é importante. E também buscar, né, instrumentos de leitura, de estudo o tempo todo. Claro que cada um vai pesquisar, vai ler, vai buscar aquilo que é do seu interesse, né? E isso é fundamental. Às vezes a gente tem a ideia de leitura e de estudar, aquela ideia do intelectual, né? Que só fala sobre autores ou sobre esses assuntos, assim. Então, uma pessoa muito inteligente, né? É uma pessoa que só discute esses conhecimentos mais filosóficos, científicos, e na verdade não é. O outro ponto interessante, né, desse livrinho da Bell Hooks é isso também. Ela vai falar e vai defender essa educação mais humana, no sentido de integrar realmente todas as potencialidades do ser humano. Então, ele é humano, a gente não pode desconectar isso, né? Então, ele é corpo, mente e espírito, né? É importante a gente considerar todas as vertentes do ser humano e do indivíduo. Então, assim, a gente precisa desconectar um pouquinho essa ideia de intelectual como alguém que é só intelectual. Não é isso, né? Então, na verdade, a gente precisa considerar os sentimentos, as emoções. Isso que eu venho aqui fazendo, né, com vocês no canal é mais ou menos isso. Eu não estou trazendo um resumo, né, de uma obra de uma forma técnica, nada disso. Eu estou conversando sobre as coisas que eu li, senti, né, e estou compartilhando. Então, sim, as pessoas sentem, né? Mulher sente, homem sente, criança sente. A gente precisa considerar tudo isso, né? E quais são as minhas impressões ao fazer a leitura desse livro? E uma coisa que eu quero deixar para vocês, e que eu achei assim fundamental, é que a Bell Hooks, para vocês terem uma ideia, ela é uma autora, né, teórica feminista, nascida nos Estados Unidos em 1952, e ela é formada em literatura, ela fez mestrado, né, doutorado, e ela vai dizer, ela estuda, né, raça, gênero, classe, relações sociais, entre outras coisas,
E ela vai dizer aqui no livro dela que ela tinha vivido a luta pela dessegregação racial e estava na resistência sem ter uma linguagem política para formular esse processo. Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem. Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Esse Paulo que ela está falando aqui é o Paulo Freire, né? E ela vai falar que quando teve contato com a obra do Paulo Freire, ele meio que ajudou ela, né, com essas palavras. Ela não tinha vocabulário para falar das coisas que ela pensava. E eu achei fantástico, porque várias coisas que ela trouxe nesse livro aqui também me ajudou com relação a isso. Então, a conseguir falar, a elaborar coisas que eu pensava. Então, hoje, especificamente, eu gostaria de destacar nesse vídeo essa capacidade, né, da leitura, do estudo, que é nos mostrar realmente, nos possibilitar elaborar melhor aquilo que a gente já pensa, que a gente já sabe, como eu venho insistindo aqui com vocês, né? Essa ideia de construção social, de relação social, como que isso se dá. E trazer isso para a nossa reflexão realmente, para a gente pensar em possibilidades de mudança, né? Mais uma vez, a sociedade é o que a gente faz dela, né? É claro que ninguém é perfeito, a gente não vai conseguir ser. Esse é um movimento, é uma busca, é um processo, né? Então, a mensagem de hoje que eu quero deixar para vocês é: estudar é um ato revolucionário, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E eu gostaria que vocês compartilhassem também o que vocês pensam sobre isso, quais as leituras, como que é a sua relação, né, com o estudo, com a leitura, com a literatura. Compartilha. E se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, manda também esse vídeo, vamos fazer esse diálogo gostoso aí nos comentários, tá bom? Um abraço grande e até a próxima!